Bem-vindos ao IbraCast, podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Fiquem agora com a Plenária Comentada, um quadro fixo do IbraCast conduzido por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcast, trazendo os principais debates das sessões de julgamento do CAD. Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 212ª Sessão Ordinária de Julgamento do CAD, que aconteceu no dia 26 de abril desse ano. Eu estou com a minha colega e comentarista oficial do Plenária, Flávia Chiquito, e vamos discutir os itens julgados na sessão. Inicialmente, a sessão contava com 4 itens, mas só foram julgados 3, em razão de adiamento e retirada de pauta. Acho que só um destaque de início, o acordo de autoridade do Paraguai, que foi firmado com o propósito de viabilizar uma agenda de cooperação entre essas duas agências e poderão atuar conjuntamente por meio de colaboração e assistência mútua. Acho que a gente pode já ir para os destaques, Flávia. Olá, Vivian. Vamos lá. Eu vou comentar sobre o item 2 da pauta, que é um processo administrativo em que a gente já comentou aí, e acho que na sessão sem ser a passada, anterior, porque esse caso é um caso de cartel em licitação, envolvendo licitações públicas de engenharia, de obras de engenharia no município de Juazeiro do Norte. Então, o processo foi julgado, tá? Todo mundo emitiu suas opiniões, e ao final, o presidente Alexandre Cordeiro entendeu que ele estaria impedido nesse caso, e por conta disso, o conselheiro Gustavo Augusto apresentou um despacho entendendo que seria conveniente retomar o julgamento, ainda que ele manteria, né, a sua decisão na íntegra, mas em termos formais, eles entenderam que deveria retomar o julgamento já que que o presidente Alexandre Cordeiro estava impedido. Então, teve aí um novo julgamento desse caso, com a ausência do presidente, e todo mundo basicamente replicou o seu voto inicial. Como eu tinha comentado, até eu fui a comentarista desse caso nas sessões anteriores, né, que a gente gravou. Ele é bem interessante porque ele é um caso que envolve cartel em licitação, mas o conjunto probatório desses autos são integralmente de provas indiretas. Então, na sessão em que ele foi julgado, na primeira sessão em que ele foi julgado, antes do presidente ter se declarado impedido, na mesma sessão a gente teve um mesmo caso, um outro caso de cartel em licitação, em que também era composto integralmente por provas indiretas, mas naquele caso o CAD entendeu que, por serem todas unilaterais, enfim, o caso deveria ser arquivado. Foi um voto por maioria, né? Foi uma votação por maioria. E nesse caso, também é composto por provas indiretas, mas eles entenderam, por uma análise qualitativa dos autos, de que deveria ter condenação. Então, tudo isso para dizer que essa análise de conjunto probatório de provas indiretas, ela é um pouco ainda sem definição objetiva, né? Então, acho que o tribunal vem se aperfeiçoando nesse sentido, mas ainda é algo que a gente não tem aí uma sinalização precisa, tá? E aí o que também chama a atenção desse caso são as penalidades. São penalidades importantes em termos de alíquota, foram alíquotas altas, apesar do montante de emissão não ter sido tão alto, porque o faturamento das empresas, a base de cálculo não era relevante, mas as alíquotas foram altas, e teve aí uma questão também envolvendo uma pessoa física que, por ser uma funcionária pública e também ter uma empresa que estava participando das licitações e, pelo que eu entendi, teve um favorecimento da empresa dela, ela também teve uma punição adicional, que foi uma punição de afastamento do cargo pelo período de 5 anos.
mais para falar que teve um novo julgamento justamente porque o presidente estava impedido. Mas todo mundo manteve seus posicionamentos iniciais. Perfeito, Flávia. Então, agora, o outro item da pauta são os embargos de declaração, naquele caso da aquisição de ativos da Catalini, de titularidade da União Vopak, que era o interessado, a CBL, a Companhia Brasileira de Logística. Acho que, como destaque aqui, vale falar sobre o dever de comunicação e a distinção desse dever de comunicação em relação à obrigação prevista no voto do relator sobre o artigo 88, parágrafo 7. Né? Acho que tem essa distinção de que um é um dever de comunicação e o outro, essa prerrogativa do CAD em requerer a submissão dos casos dentro de um ano, são bem distintas. Uma implica a instauração de APAC e o dever de comunicação não. Para dizer também que, feita essa distinção, o conselheiro relator, ele conheceu dos embargos, ele deu-lhes provimento sem efeitos infringentes, mas, de fato, ele constou no seu voto alguns esclarecimentos em relação a essa determinação que, na votação do AC, eles determinaram de comunicação ao por parte da Catalini. Então, o dever de comunicação, nesse esclarecimento, ele vai ter como foco aquisição única ou aquisições diversas isoladas que, em conjunto, ultrapassarem o patamar de 3.500 metros quadrados. Também a obrigação de comunicação não se restringe à pessoa jurídica, Catalini, mas também abrange as aquisições feitas por pessoas interpostas, né? Inclusive as aquisições realizadas pelas pessoas físicas da família Catalini. Também a obrigação de comunicação recai sobre os imóveis que se situam nas zonas de porto organizado e nas zonas de expansão portuária, que é aí a nomenclatura utilizada nesse mercado relevante. Uma questão interessante que também acho que é inédita, que essas comunicações sejam feitas de forma pública, por meio da juntada de petições remetidas pela Catalini em processo SEI de acesso público. E será considerada descumprida a obrigação se não for feita dessa forma, e também se a comunicação se der em prazo superior a 60 dias da emissão de posse ou da formalização da escritura pública. Achei interessante também a publicidade, até foi um destaque que o conselheiro Gustavo Augusto fez quando pronunciou seu voto, né, acompanhando integralmente o relator, que agora, então, esse compromisso vai ser monitorado, por assim dizer, por agentes do mercado. E também a última determinação em relação a esse dever de comunicação diz, em relação ao período de 3 anos, a contar da data de publicação do julgamento dos embargos. Acho que, com isso, eu encerro as considerações mais importantes sobre esse caso. Eu tenho um último tópico aqui, Vivian, que envolve o TCC, o requerimento de TCC da Biotronic Comercial Médica Limitada, que é um TCC daquele processo administrativo em qual se apura um cartel no Mercado Nacional de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, OPME. Esse, especificamente, é o caso de estimuladores cardíacos implantáveis e itens acessórios. Então, esse é um processo envolvendo uma prática dos anos 2004 a 2015. Teve uma investigação importante, acho que teve até uma CPI desse caso, foi bastante noticiado na imprensa, e o inquérito administrativo do CAD resultou em 2 processos. Um que a gente chama de OPME, que é um processo que tem um polo passivo super extenso, que ainda não foi nem apresentada a defesa das empresas,
nem a fase de defesas, e tem o outro que é um pouco, o polo passivo é composto por poucas empresas, mas os dos estimuladores cardíacos, que é justamente esse que envolve esse TCC que a gente está falando aqui. O curioso desse caso, ele já está no tribunal, então o TCC foi celebrado com o conselheiro Braido, é um TCC em que foi bastante aclamado pelos membros do tribunal pelo valor da contribuição pecuniária, que foi quase 60 milhões de reais, e que teve confissão, o desconto foi de 15%, levando em consideração a fase processual, né? Então, pegou o desconto mínimo. A base de cálculo foi com base no ramo de atividade, que é maior, é mais amplo do que o objeto da investigação, tá? O mercado objeto da investigação. E aí, o conselheiro fala bastante, né, que ele atingiu seu caráter dissuasório pelos critérios do TCC, que foram considerados, e pelo valor da contribuição. Então, ele foi bastante comentado ali pelos membros do tribunal, no sentido de ser um TCC relevante aí para os precedentes do CAD. Bom, acho que são esses os pontos que eu tenho para essa sessão. Só fazendo um destaque também para o episódio de discussão sobre a vocação que ocorreu no plenário, a conselheira Lenisa Prado apresentou o despacho decisório requerendo o aprofundamento da análise do AC de Gesto e Jus Brasil, decorrente de um APAC, só que ela novamente foi vencida e o tribunal decidiu pela não homologação do despacho da vocação, foi uma divergência aberta pelo conselheiro Hoffmann, e a justificativa foi que entende o entendimento da conselheira, mas que as preocupações relativas às consumações prévias e trocas de informação, elas são enfrentadas no contexto do APAC. Então, isso não justificaria a homologação de um despacho de avocação, sendo que já houve a aprovação desse caso de forma sumária pela superintendência e que não é o fórum adequado para se discutir essas questões relativas à consumação prévia. Então, vencida a conselheira Lenisa, e com isso a gente encerra essa sessão. Queria agradecer a Flávia, queria agradecer a todos os nossos ouvintes e continuem acompanhando a programação do IBRACast, podcast do IBRAC. O IBRACast é uma produção do IBRAC e conta com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados.